Catalina Catarina Valentin es un Valentim é uma CF en CF de Access Access Consciousness y Consciousness e también es la também é a coautora de este coautora hermoso desse lindo libro, El livro, O Manifiesto del Manifesto Bebé do Bebê Dragón. Dragão. Y El E o Manifiesto del Manifesto Bebé do Bebê Unicornio son dos Unicórnio são libros. dois livros. Y hoy día E hoje vamos a vamos hablar falar sobre este sobre esse libro, El livro, O Manifiesto del Manifesto do Bebé Bebê Dragón. Dragão. Bienvenida, Bem-vinda, Catarina. Catarina. Gracias por estar Obrigada por aquí. estar Estamos aquí aqui. con Estamos Claudia aqui com a Sánchez de Cláudia Sanches, Argentina da y Argentina, María Fernanda e a Maria Torres de Fernanda Colombia. Torres, da Colômbia. Bueno, Bom, ¿por qué no por les cuento un que poco não sobre nos conta um cómo pouco sobre inició toda como esta idea del iniciou toda libro? essa ideia do livro? En primer Em lugar, primeiro vamos con lugar, el libro del vamos bebé com o unicornio. livro do Y bebê eso unicórnio. vino E de isso veio de uma amiga nossa nuestra, uma tuvo su amiga primer nossa bebé teve seu primeiro bebê. y Dane E o escribió un Dan mensaje escreveu tan uma mensagem hermoso texto depois que o primeiro un bebê dela mensaje de texto nasceu. después de que su E primer como essa bebé energia de nació cada y cómo criança, esta como energía cada de cada criança que niño nasce traz essa como cada energia. niño que recién nace E trae esta como um bebê energía y recém-nascido como un niño recién traz o nacido melhor traen presente, tem a melhor el energia para mejor esse regalo, son mundo. el mejor regalo y tienen la E mejor também energía para este que mundo. e se esse Y también qué novo tal ser que que chega à vida dos este nuevo pais ser que também viene en la pode vida de los transformar a papás, que vida dos viene en la seus vida de los pais. papás, también puede E quando transformar la nós vida de esos publicamos esse papás. Y livro, cuando nosotros publicamos este o libro, lemos em muitos lo lugares, leímos online, en em muchos lugares, classes, em online, en escolas, e clases, en tivemos muito colegios, y feedback tuvimos un de montón de muitas pessoas feedback que de muchas adoraram o livro. personas que les encantó E el libro. também tinha Y essa también energia aún de que había esta nem todo energía que mundo, no todo el que mundo, nem todo mundo acreditava que nesses no todo el bebês mundo unicórnios. creía en estos bebés Algumas unicornios. pessoas acreditavam que realmente não Algunas eram personas aún unicórnios, creían que algumas ellos pessoas realmente no acreditavam eran que seus filhos unicornios, não tinham essa algunas energia personas dos creían que sus hijos unicórnios, realmente algumas no pessoas tenían esta energía acreditavam de los que bebés seus filhos unicornios, não sino más tinham bien de essa los bebés energia dos dragones. unicórnios Y e bueno, en esta dos energía de bebês los dragões. unicornios E que essa todos energia dos tenemos, unicórnios que todos como nós esta temos, debilidad, esta esperanza, esta como alegría, este gozo. essa Y luego también alegria está la energía de e los essa dragones en ingenuidade, também nosotros. está a Y energia es tan dos importante como dragões la em energía de nós. los E unicornios é y tão es tan importante vital como a para el energia dos mundo. unicórnios e tão vital para o Y mundo. ese libro realmente E esse surgió de livro esa realmente conciencia apareceu dessa de vamos consciência de abrazar, a integrar, vamos a abraçar, reconocer integrar, el dragón que reconhecer todos tenemos dentro, o dragão que la todos temos dentro. energía A que enciende las energia cosas, la que energía acende as coisas, a energia de la que realmente surge la que creación para realmente crear algo totalmente aparece a nuevo. criação para criar Y algo tú también totalmente tienes esa novo. energía para encenderlo E todo. você Y eso es também parte tem de essa nuestro energia de trabajo y eso es incendiar parte tudo. Isso é del parte trabajo do de los nosso niños. trabalho, do trabalho das crianças, e do trabalho das crianças. De esos niños que muchas veces se paran adelante y dicen, hey, no, esto no De essas funciona para mí, crianças yo que quiero algo muitas totalmente vezes ficam diferente. aí e Esa falam: también não, es la isso não energía de funciona los para mim, eu dragones. quero algo totalmente Muchas veces diferente. esto Essa no também é a energia surge dos como dragões. digamos que queremos, como lo Muitas pensamos y vezes está isso não bien. aparece Muchas veces como nosotros a queremos ou veces decimos pensamos e algo tudo que bem. puede encender las Muitas cosas en un vezes ambiente dizemos y está algo que bien. Es pode parte del colocar camino de fogo ser un nas coisas em dragón. um ambiente e tudo bem, é Que parte caerte, do levantarte, así caminho como desse un dragão. bebé dragón está aprendiendo a moderar su Cair, fuego y a veces levantar, incendia las assim cosas y como a um veces ese bebê fuego dragão ilumina, está está aprendendo bien, a lo mismo moderar nos o pasa a seu fogo nosotros e y às vezes todo este libro viene de esta incendeia as coisas e energía às vezes y o fogo traemos ilumina. Todo esse livro tem essa la energia. energía de estos tres dragones, E que si es que han leído, dragones, que si es trazemos que han leído a el libro habla de energia tres desses dragones con tres energías dragões, diferentes. que o livro fala Y de bueno, três dragões com três no energias es un camino diferentes. recto y E no, não é nosotros somos um constantemente caminho la energía de reto. esos tres dragones en nuestra E vida. de ok, Y cada día tenemos qual que estar dessas conscientes vozes de, dos ok, três dragões vamos escutar a cada momento? ¿cuál de esas voces de los tres dragones vamos a estar escuchando en cada momento? E a gravação parou na sala do inglês, não sei se Paró querem la voltar a grabación en la gravar, sala vamos de esperar um inglés. No sé momentinho. si quieren volver a Ah, sim, grabar. pronto. Vamos a esperar un ratito. Ya está, listo. Tá tudo bem, vamos descobrir. No saben qué pasó ahí en la sala de inglés, Ok, que se paró la grabación. obrigada por isso, Así que Catarina. E continuamos. Okay, thank you. Thank you for Ok, that. muchas gracias por eso, gostaria Catarina. de recomendar. Esse foi um caso meu em algum momento, quando nós queremos de alguma forma que os nossos filhos sejam como a norma, como funcionam todos os demais. como la norma, como funcionan todos Tradução? los demás. Olá, sim, desculpe.
Eu não me dei conta de que eu tinha que traduzir, então, desculpe. Eu não me dei conta de que eu tinha que traduzir. Então, Catarina, queríamos saber o que você pode nos dizer quando nós, como pais, acreditamos que o nosso filho não se comporta como nenhuma outra criança, o que podemos fazer? Sim, a Catarina diz, bom, eu diria que a maioria das crianças não age como as outras crianças, então cada criança é única. Então, cada criança, nós continuamos comparando, é uma forma de julgamento e achamos que o nosso filho não está se comportando como as outras crianças e queremos nos encaixar e ser normais e queremos que os nossos filhos sejam normais, que é um julgamento duplo. Nós nos julgamos por não criar uma criança normal e julgamos a criança por não ser normal. Então, e se primeiro estivéssemos dispostos a ir para cada criança, primeiro estivéssemos dispostos a ir para cada criança e cada adulto, não são iguais a ninguém. Então, primeiro isso, o que se requer para ter permissão pela genialidade única de cada um de nós, grandes e pequenas, crianças grandes e pequenas. E aí eu diria que para crianças, sabe, em Access Consciousness, que é a modalidade em que esses livros são baseados, tem 5 elementos da intimidade. E esses elementos são permissão, confiança, vulnerabilidade, gratidão e honra. E a minha sugestão é que se você tem um filho que é um dragão, certo? Esses 5 elementos vão levar você muito mais longe do que qualquer outra coisa. Mas lembre-se, permissão não significa que você é um capacho. Interferência. A permissão não, talvez alguém La permisión no significa que somos felpudos. No significa que Porque permissão não significa ser um capacho, não significa que deixamos nossos filhos pisar em nós. Isso não é honroso também. Essa é a parte legal de usar os 5 elementos da intimidade, é que eles realmente vêm de honra, confiança, vulnerabilidade, gratidão e permissão com você, com a sua criança, com tudo que acontece. Então, como continuamente está na pergunta, o que vai criar mais agora? E às vezes é dizer, ei, você colocou fogo nisso, me ajuda a limpar isso. E às vezes é uau, isso, esse é um fogo muito legal. Depende de cada situação, e isso, ter uma criança dragão é como ter um treinamento em consciência contínuo que vai mostrar para você quem você é, quem é a criança e o que é possível além do que você decidiu que é normal. Obrigada, Catarina. E isso que você disse é muito interessante, porque quando nós éramos crianças, nós crescemos, às vezes, com medo do nosso fogo, dos nossos fogos, da nossa habilidade de colocar fogo nas coisas. Então, na verdade, quando eu li o livro pela primeira vez, foi incrível para mim reconhecer que o tempo todo eu tinha uma escolha e uma possibilidade de escolher qual voz ou que tipo de dragão eu posso ser. Então, você pode falar mais sobre o reconhecimento dessa escolha e das opções que nós temos e as opções que nós podemos presentear para os nossos filhos ou para os nossos parceiros, ou presentear para os nossos filhos ou para os nossos parceiros, ou pessoas dragão ao nosso redor. E a Catarina diz, eu acho que é uma ótima pergunta, porque a escolha realmente é a chave. Então, eu cresci em uma família em que ninguém nunca ficava com raiva. Ou, na verdade, ficavam com raiva, mas não mostravam isso. Tinha muita raiva suprimida na minha família. E aparecia mais como as pessoas ficando amargas e não falando umas com as outras, o que significava que o que eu aprendi foi também que a raiva era errada, que eu estava errada
se eu ficasse com Y esto raiva. creó Então, esta disonancia eu con lo que colocava yo isso era, para porque muchas dentro e veces criava yo essa tenía dissonância com rabia quem y eu yo era, quería porque às vezes eu mostrarla. ficava com raiva e aí eu não podia Y mostrar, luego e esta você rabia empurra isso para explotaba en baixo, un aí lugar sai na para hora las personas errada, inadecuadas. sai na hora que Pero eso talvez no não tenha pasaba nenhuma porque razão trataba para de ficar com bloquear, raiva, de mas no mostrar esa você rabia en los colocou momentos tanta raiva para adecuados y en el dentro que momento você simplemente explode só explotabas. porque alguém deu para você o tipo errado de sorvete, em vez em Quizás que si isso hubiera criaria manifestado la mais. rabia en el momento adecuado, eso iba a crear más. Então, eu acho Lo que que uma dice das este coisas libro com esse livro porque hay tres voces diferentes. é isso, porque tem três vozes diferentes, e essas Y vozes esas son las tres voces diferentes que são los as vozes dragones que o dragão escuchan. escuta. A intenção, mesmo que eu não sei se pensamos nisso quando escrevemos, mas o El punto es ponto que é tú que tienes una você tem elección uma escolha. y la clave E a es que tú chave, no eu tienes acho, una é que se você elección, não tem uma entonces tú escolha, estás atorado. então você Pero si fica tú tienes preso. una Mas se você elección, tem uma puedes probar las escolha, tres você pode voces. testar todas as Puedes três. tratar de Você incendiar pode las cosas testar, para colocar demorar algo, bueno, que a fogo, veces que é o que pasa. O acontece às puedes tratar vezes, ou você pode testar as explorar tus suas alas y asas e empezar a voar, volar explorar o para mundo, explorar el mundo. ou você pode ¿Y qué testar, posibilidades puede traer eso a tu vida? rolar, e se enrolar em uma bolinha e Pero chorar. O que cualquier cosa que quer tú que você hagas y faça, decidas nada hacer, disso está ninguna es errado, incorrecta, porque porque cada cada elección escolha crea, cria conscientização. cada elección Ela te permite que você permite descubra, reconocer y conocer más de ela ti, pero permite que cuando tú você cortas la descubra mais sobre elección, você, mas quando você corta cuando tú uma no escolha, estás se você permitido corta mostrar a tu energia do rabia, por dragão, ejemplo, se sea como não é adulto o permitido como que você niño, fique com tú vas a raiva, como tener que como adulto, que como acumular esa criança, energía ahí, você vai ter empujarla que hacia abajo y calar no essa contenerla. energia e vai Y ter lo que que eso va a empurrá-la para crear básicamente baixo, es una e isso realmente limitación de todo lo que tú cria puedes recibir, basicamente todo uma lo que puedes limitação ser. de tudo que você pode Ahora, receber e de tudo que você si pode tú ser. tienes acceso a esa elección, si Agora, a tú parte te legal é que se permites você estar tem acesso realmente a essa molesto, escolha, no se tienes que você estar se molesto, permite ni ficar realmente siquiera bravo, solamente lo tienes como você una não tem que elección, ser es una bravo, energía você que nem está tem disponible que. en tu mundo, Você que tem te isso como uma mantiene, escolha, é uma energia que está disponível no seu no mundo, tienes que como que cortar que esa dá parte de para ti y poner toda tu rabia en você. un cajoncito, sino Você não tem que cuando cortar sabes que essa tienes la parte elección, de você, porque você nunca esto pode ficar simplemente bravo. Você vê que se isso não é um puede jeito legal de expandir, funcionar, e se essa parte toda libera, aqui eu não posso lo chegar, abres porque não é y te permitido que eu fique com permites raiva. ser cualquiera de Mas esas você ainda energías. não tem que ir para esse Probablemente no lugar, você debilites. ainda pode estar aqui, Todo está mas isso tudo disponible. está Así que esta es disponível. una Então, de eu acho que las... essa é uma das coisas, Porque nosotros porque decidimos que si decidimos algo que está algo é mal, errado e ruim, não no podemos podemos realmente saber descobrir de do qué que se realmente trata. se No trata. E podemos probarlo, muitas no podemos vezes a explorarlo. raiva é Y muchas veces sobre esto alguém que está es mentindo como para que você, si ou na alguien te está verdade a sua mintiendo, tú piensas que eso está potência que mal. você está empurrando para Y a baixo, a veces sua es potência de simplemente mudar o mundo. esconder tu potencia. Así que Então, com si essas tú coisas, porque evitas você está algo, nunca evitando, vas a você poder nunca consegue encontrar lo que es descobrir verdad isso. para Então, ti, lo para que mim, eu funciona diria para aqui ti. de Así novo, que la a elección, escolha, si tú se estás você estiver dispuesto disposto a a dar para os darle a pequenos estos dragões dragones na en tu sua vida una vida elección, uma escolha, como realmente, realmente olhe para mirar isso. esa Ok, elección então, como, ok, o que ¿qué es lo que va criaria a crear mais más aqui? aquí? Va a crear más Cria para mais ti, para você volverte ficar muito realmente bravo, não tem explosivo. ponto de vista de que essa é a resposta errada, porque aí você está Y si te tentando dicen sí, no controlá-lo de decirle, no, novo. eso no va a crear más para ti, Mas porque ahí te estás realmente tem essa volviendo un disposição controlador. de que eles Y eso Mas nunca crea realmente tem más. essa Si tú quieres que alguien disposição de que eles realmente fiquem se muito moleste bravos, e cuando normalmente é muito necesitan rápido. Se hacerlo, você permite que eso alguém se fique va. muito bravo quando Así que no sé precisa, si eso te respondió. isso explode. Sí, totalmente. Y Então, eu não sei se isso respondeu a nosotros sua personalmente pergunta. estamos Com molestos de certeza, nuestra ela diz. rabia, pero E de não é nuestra, só sobre de ter tener la raiva, mas conciencia de nuestra potencia sobre estar sobre los consciente, límites. estar Porque consciente da algunas nossa veces potência nos forzamos a e nosotros dos mismos o a nuestros limites, hijos a porque ser às vezes amables. nós forçamos os nossos filhos, mas nós nos forçamos a ser Porque ser gentis, amables con otras personas mas y nos olvidamos somos de ser amables con nosotros gentis com mismos. as outras pessoas e Así que esquecemos de ser gentis ¿cómo conosco. recordar Então, sim, diz a Catarina. Então, ser como ese se espacio lembrar de de ser recordatorio para esse nosotros y para nuestros espaço hijos, de para ser tan lembrete conscientes para os que podemos nossos poner filhos e para límites con nós, amabilidad? de estarmos tão conscientes que ¿Puedes podemos comentar algo colocar sobre esto, limites Catarina? com gentileza. Sí, claro. Você. Yo creo que es interesante Sim, diz a porque Catarina, eu acho que é no sé si interessante, porque eu não realmente sei es como se, límites con na amabilidad. verdade, O são sea, hay dos limites com diferentes. gentileza. Yo Então, tem me dois acuerdo que le tipos pregunté a diferentes. Eu Gary. lembro de perguntar para o Gary es el Gary fundador qual de era a Access. diferença. Yo O una vez Gary le é o pregunté fundador cuál de es la Access diferencia Consciousness. entre Uma vez eu perguntei para ser ele amable
qual é a diferença entre ser legal e ser gentil? Y nosotros queremos E normalmente frequentemente enseñarle a tentamos nuestros ensinar os hijos a nossos filhos ser a serem nice, legais, y e eso ser legal significa significa que você não vira que o no barco, dices nada que le pueda molestar a você la tem gente. certeza de não dizer nada que pode deixar Solamente alguém como que todo el chateado, rato e estás você assegura encargándote que a de que pessoa la se gente sinta se bem o sienta tempo bien. todo. E com frequência é Y isso eso que es lo que aprendemos aprendemos. enquanto crianças, aprendemos a ser Ser legais. kind Ser es ser algo gentil é diferente. algo muito Es estar diferente. Ser dispuesto a estar gentil é estar consciente disposto a cuando estar alguien requiere consciente de do lo que que alguém alguien requiere, de lo requer que se e requiere, entregar y isso. dar eso que se requiere. E isso Y eso pode muchas veces puede ser alguém que cuida de outra pessoa com ser total un dragón, gentileza e permissão, ou pode ser porque um eso es lo que dragão. se necesita. Cuida de outra pessoa Así com que total gentileza e permissão, kind ou pode ser um dragão, es algo que certo? tiene Porque é isso que a que pessoa requer. ver con Então, conciencia de lo que gentileza se é algo requiere que en cada realmente tem a situación para ver crear com o que más. você está falando, da consciência Y ahí do que é requerido em tu cada elección básicamente situação es para la criar mais. conciencia. Tu elección es E leer isso la aí, a situación sua y dar escolha, lo que se então, é requiere. Como baseada un na niño conscientização. generalmente, A sua escolha é baseada em ler a situação e, como criança, como nós niños, generalmente, frequentemente instantáneamente lemos as sabemos lo que se requiere situações en cada situación. instantaneamente. Nós sabemos o que está ¿Qué tal acontecendo. É si só se tentamos cortar nossa entrenas a tus hijos a conscientização para estar ser conscientes de legal, lo que se requiere en por cada situación exemplo, que realmente realmente? não ¿Qué es lo que sabemos va o a que crear está más en cada acontecendo. situación? Então, e se você Y muchas veces treinasse os será seus filhos ser para estarem nice. conscientes do que realmente é requerido Pero, por aqui, o que ejemplo, vai criar mais si nessa tú estás situação? visitando a la E às reina, vezes essa é legal. Se quizá en você ese momento está, no va a não crear más ser sei, un dragón en ese, se você está en ese momento. visitando Por a ejemplo, tu rainha, elección pode ser sea bom, não? usar Talvez então a sua melhor esta escolha amabilidad que seja tienes también. Pero si estás en una usar situación en la que essa alguien coisa está siendo legal que bulleado, você aprendeu. Mas se você está numa quizá tu situação mejor em que alguém elección está no recebendo sea bullying, talvez não seja a ser sua como, melhor todo va a estar escolha bien, todo va a estar bien, fazer todo sino mundo só, quizá tudo vai en ficar ese bem, tá momento tudo tu mejor bem. elección sea Talvez a decir, sua hey, melhor esto no escolha está naquela bien, situação seja isso esto não no tá está bien, lo que está ok, isso pasando ahorita no não está é bien. Todo ok depende, que isso ¿sabes? esteja Depende de la acontecendo agora. situación, pero E tudo el vai punto es que depender realmente da no necesitas situação, certo? limitar Mas tu o amabilidad, ponto é que necesitas você estar não consciente precisa de lo que realmente se limitar a requiere sua gentileza, en cada você situación precisa e estar consciente do incluirte que é a ti en esa requerido. amabilidad. E Ser como amable você contigo disse, también. incluir você Y nessa eso, gentileza. Você é gentil com si tú você. estás siendo E complaciente, isso siempre tiene que ver con los demás. se Pero você si está tú sendo estás siendo legal, vai ser amable, tudo sobre a eso outra también te pessoa. E incluye se a você ti. está sendo gentil, na verdade, isso inclui você, porque você vai olhar para o que é Y yo requerido pienso nessa que situação para criar mais. E isso eu acho como pasa en los que é aviones, essa ¿sabes? coisa, Como con las mascarillas de aquela oxígeno. coisa O sea, de si te hay dar un accidente, oxigênio, claro, você mascarilla tem de que se oxígeno, dar lo primero que oxigênio tienes que hacer es primeiro, e ponértela isso a tem a ti. ver com as crianças também. Então, Cada vez que todos tú os quieres lugares em enseñar que a tus você está hijos a ser tentando ensinar a sua complaciente, criança a ser legal, sem permitir que ela tenha o no senso les do que estás permitiendo significa ser tener como la gentil energía y el e a sentir de lo que potência da significa ser amable. gentileza, é aí que meio que, sabe, damos um tiro no pé, sabe? Onde fazemos com que elas tropecem, porque ensinamos que acreditem nessa pequena área em que não estão com raiva e são legais com todo mundo, e essa é a única coisa boa e a coisa perfeita, em vez de explorar a potência deles, de realmente ler as energias, estar consciente do que está acontecendo e saber o que é requerido naquele momento. Muito obrigada, ela diz. De nada. E eu tenho que dizer, então, eu sou mãe, eu tenho uma filha crescida, ela tem 22 anos agora. Eu tenho uma filha crescida, ela tem 22 anos agora. E ser pai ou mãe é uma jornada. E você vai aprender, se você é pai ou mãe ou professor ou trabalha com crianças de qualquer maneira, todos os lugares em que você está tentando ser perfeito vai ser um fracasso. Então, isso realmente, nós miramos na direção disso, e aí como chegar lá é continuamente escolher. Às vezes vai ser brilhante, outras vezes eles vão escolher algo, eles têm a própria jornada, e que você não entende porque estão escolhendo isso agora, você não sabe porque estão escolhendo algo que parece destrutivo, ou parece que é algo que eles não deveriam escolher. Mas eles têm a própria jornada, e é aí que entra a permissão, e também onde você realmente, continuamente aprende com eles, porque todas as crianças são diferentes, então... Eu não porque todas as crianças são diferentes, então eu não acho que tem
nenhuma continuamente resposta preguntar, para, ¿qué sabe, voy a como crear aquí? educar dragões. ¿Cómo sería Você esta tem que situación estar si na yo pergunta quando estaría en está educando permisión? ¿Qué sería dragões, de honrar a mi verdade, amigo en esta continuamente situación? pergunte o que vai Y que yo criar baje mis aqui. barreras, mis Como barreras. seria se eu Si yo estivesse na bajara mis permissão barreras en esta aqui? O que situación y seria sería honroso totalmente comigo e com a vulnerable, minha ¿qué va a criança crear eso? aqui? ¿Cómo se vería Se eu eso? baixasse as minhas Recuerdo una vez barreiras, se eu que fosse mi hija tenía 6 totalmente años y estaba en una vulnerável fase agora, o que súper isso dragónica criaria? de dragón. Yo le E eu lembro pregunté, quando a Milly tinha mais ou ok, menos 6 anos, hija, esto no está ela funcionando estava para numa mí, fase ¿qué podría muito funcionar para las dragônica. dos? Esa fue una E de las eu mejores finalmente preguntas que le hice comecei a a mi hija, donde perguntar se para abrió una ela e falar: Ei, isso não conversación funciona para sobre mim, lo o que que poderia realmente podría funcionar para funcionar nós para las duas? dos. É uma das melhores Así que perguntas. puede ser que no funcione Ela ainda para todos lembra los papás disso y quando ela mamás, tem pero esa, 22, lo que trajo esa quando conversación funcionó para estamos mí y tendo para uma mi hija. conversa, o que vai funcionar para nós Y duas? trabajar Então juntos con sus pode hijos não es lo funcionar mejor que para les todas puedo as decir. crianças, mas funciona para ela e para mim, dragões. Gracias, muchas Muito gracias. obrigada. Esto se E isso se aplica aplica absolutamente con totalmente nosotros mismos también, conosco la também, a permisión, permissão, estar en la o pregunta estar na y los pergunta 5 elementos de la e os 5 intimidad. elementos Así da que intimidade. gracias Então, por muito eso. obrigada por isso. Quizá alguien, Talvez si alguien tiene alguém una tenha uma pregunta, puede pergunta levantar ali. la mano. Sí, acá hay una Sim, pregunta tem de uma alguien de pergunta chat no español. chat do espanhol. ¿Qué se É, debe hacer o con un que niño se que deve todo el fazer com uma tiempo criança que o pelea en tempo el todo colegio y está briga afectado por violencia? e está... Tem uma pergunta aqui no chat do espanhol. O que você poderia fazer com uma criança que todas as vezes se comporta tão mal e recebe advertências na escola? Bueno, le han preguntado al niño E a Catarina pergunta, então você perguntou qué es para lo que essa él está criança buscando o crear, qué que es lo que él ele está gosta de creando. criar, o que ele está criando? Sí, un ratito, está Adriana? pidiendo que le repita. Então, basicamente, se estamos falando em geral, eu diria que é muito difícil, sabe, o que você faz com uma criança assim, porque vai depender da criança de novo. Volte para cada criança é única e cada uma funciona de um Catarina jeito está diciendo qué es lo diferente. que él o ella están tratando de Então, crear. o que ele ou ela está Porque están tentando conscientes que criar, e está você pasando, perguntou qué isso está para ela, pasando o que para ela está ellos. criando, do que ela está Es consciente, o que está divertido para acontecendo, o que ellos meterse en realmente está problemas. acontecendo Ellos para están ela. tratando É de no estar en divertido el para colegio, se están ela ficar em aburriendo, hay algo que está apuros, pasando ahí ela que está están tentando não evitando. ficar na Esto puede escola, tem ser algo tantas cosas tan acontecendo que ela está diferentes. evitando, Así que en lugar de podem decir, ser este tantas chico coisas es malo, se diferentes. mete en problemas, Então, em vez de ir para essa ¿qué criança é realmente está ruim, pasando con él? o que realmente Y está podría ser acontecendo? que el niño O que é está, isso? E está poderia probando ser, su fuego de dragón, o que é isso? E poderia ser está que a aprendiendo. criança está Pero podría testando o ser seu otra cosa fogo de también, dragão, tener una literalmente, conversación, hacerle preguntas, praticando dizer não e ver ser um dragão. qué puede Ou surgir pode de ser eso que sería algo lo mais primero está que acontecendo, respondería. mas ter uma conversa, fazer Y depende de un perguntas, montón de ver cosas onde você pode de la chegar com situación. isso, seria pelo menos o primeiro Ok, lugar para gracias. começar. E depende She da said that idade, é she claro, understands and that da she hasn't situação. done that question to him and that she would do it. She would do it. Sim, ela disse muito obrigada e que ela não fez essa pergunta e ela vai fazer Dane isso. dice Então, muito que los obrigada. niños Sim, diz a Catarina, eu acho que son o seres Dan en un cuerpo frequentemente pequeño. diz Y que as nosotros crianças são pensamos como ellos en como muito o niños que se ser, están elas desarrollando são y tienen un seres em cerebro en corpos desarrollo. pequenos, elas não são, Pero pensamos hay un nelas ser como ahí, crianças, hay algo assim, o pasando. cérebro delas está se Y tener esas desenvolvendo, conversaciones tem algo que parecen ser acontecendo, no e ao ter confortables, essa incómodas, que conversa parecen que raras, que parece no sabes qué decir, desconfortável, que certo? Que realmente no parece sabes um si quieres pouco escuchar la esquisita, você não respuesta. sabe muito bem Para o que mí eso es dizer, não amabilidad. sabe se quer escutar a Tener las resposta. conversaciones Para incómodas, mim, porque les isso, estás gente, mostrando Leza, que ter as quieres, estás conversas dispuesto a tener esas desconfortáveis, porque você conversaciones está porque mostrando para elas ellos que te está importan disposto a ter essas y que quieres conversas e saber que cuál es são su punto de vista. importantes e que o No ponto de importa si ellos te vista dan como delas, e mesmo que elas só respuestas deem entre para comillas você tontas, respostas tú bobas, estás tipo, empezando ah, não algo. sei quem foi estúpido, então eu tive que Tú puedes bater tener un nele. montón de Você está conciencia sobre começando las algo e você energías pode de sus receber muita respuestas. Así que conscientização si tú a estás partir das dispuesta a energias das probar respostas. Então, eso, se estiver disposta a pelo fíjate menos qué es lo que testar puede crear y isso, qué veja do conciencia que te puede você fica traer consciente ao ter haciéndole la uma pregunta de, hey, conversa ¿qué quieres crear e con esto? perguntar o que ele ou ela está tentando criar com isso. Thank you. Is there Si another tienen alguna otra question? pregunta, Obrigada.
Tem outra Bueno, pergunta. dice Bom, a Catarina que Catarina quería diz, agregar eu gostaria algo. de acrescentar algo que veio quando estávamos falando disso. Então, a Muchos de maioria de nosotros vocês sabemos esta sabem herramienta que sobre quiere essa ferramenta decir es de a que quem los pertence niños, isso. E as crianças, ellos han elas não aprendido, aprenderam ellos, a calar, ellos elas están muy, estão muy conscientes de todo el agudamente mundo, conscientes de de todo todo alrededor, mundo, de son muy todas as conscientes pessoas de ao todo, en redor diferentes delas, na niveles. escola, em Diferentes níveis niños tienen diferentes diferentes, niveles de conciencia, níveis diferentes de pero un montón consciência, de mas veces significa que muitas quizás vezes ellos están pode ser que haciendo elas estejam cosas fazendo que son coisas que de otra estão na persona, cabeça de outra están como pessoa, ou leyendo las estão energías de otras lendo personas, los pensamientos de otras energias personas que no que son de não são ellos. delas de Así que maneira también nenhuma. a Então, também empezar a começar preguntarles a un perguntar um poquito sobre lo que pouco están daquilo que elas conscientes, estão de com los são niños delas de alrededor, lo maneira que está nenhuma. Então, pasando também en su começar a entorno perguntar energéticamente um con el pouco grupo, daquilo que elas estão empezar conscientes com as outras a crianças ao hacerlos conscientes redor de e o que está que no todo acontecendo lo que está en sus cabezas es energeticamente de com o ellos, grupo e na porque escola. mucho de lo que está en las cabezas de Pode ellos y de começar a nosotros no es de deixá-los ellos ni de nosotros. conscientes de que nem tudo o que está, que elas Y acham que cuando está na eres un cabeça niño no delas é estás delas, muy porque muito do que acostumbrado a está lá não é reconocer esto. delas. Y E en los digo, colegios hay un montón de estamos niños con un cientes montón disso, de mas estamos juicios, mais proyecciones, acostumados com isso do que quando você é expectativas, criança. E así quando que criança, quando quizá un você poquito de começa eso na escola, también tem te puede muitas ayudar crianças y que ver têm qué tan muitos consciente está siendo tu pensamentos niño e muitos julgamentos, alrededor projeções, expectativas que estão ali. Então, talvez sobre olhe la também um conciencia de los pouco demás para niños y la isso e clase y veja el quão grupo. consciente está a sua criança e quão Muchas consciente gracias, está a sua criança Catarina. sobre todas as outras crianças do Gracias por grupo, esta da classe. llamada. Si no hay otra llamada, si no hay otra pregunta, Muito obrigada por isso, Catarina. Obrigada bien, por así que si essa tú tienes chamada. adolescentes, el libro del Se não, dragón se es você un tem libro espectacular. adolescentes, o livro do Puedes dragão é simplemente dejarlo incrível. en tu mesa de noche Você y pode los adolescentes por su colocar curiosidad van no a seu cogerlo y van a sofá e leerlo. eles meio que pegam Y e está leem. É hermoso, bonito, é ilustrado por una lindamente chica argentina. ilustrado da Argentina. Ela é Tiene absolutamente unas ilustraciones incrível. Eu amo as alucinantes. ilustrações delas, nós usamos para todos os livros e ela tem Y ella tiene esse senso de en sus dibujos, combinar, ella logra não esta tornar as mezcla coisas entre no hacer las bonitinhas cosas como que demais, mas tan cute, bonitas tan e com dulces, y muita como que recoge essência realmente la nisso. energía del Então, dragón. Así que eu Catarina está realmente recomendando recomendaria ler os realmente leer el libro livros, y pegar a recoger la energía de energia los das dibujos del libro imagens y permitir e se que esos permitir, dibujos te talvez, hablen también, deixar isso falar com o que seu transmitir, adolescente, com a sua criança que você tem te em hago eso. você. Gracias. Obrigada, obrigada. Obrigada. Sim, obrigada. Adriana? Here in the Spanish room, there's a question that Sim, aqui no Zoom do espanhol tem uma pergunta que ela é uma X-Men e percebe entidades starting to recognize e her potency está power desejando and her reconhecer dragon o poder e o dragão dela e então tools she could use to que ferramentas stop ela being poderia afraid of usar fire. para parar de ter medo desse fogo? E a Catarina pergunta, então ela está com medo ou está empolgada? Yes, thank you, she says. It's Sim, obrigada, ela diz, empolgada. Dice que es Sim, una é uma pregunta ótima espectacular porque cuando pergunta, llegamos a este porque punto en el que normalmente reconocemos quando nuestra se potencia, trata disso da ya nossa que nos han dicho que lo que potência, nós estamos fomos percibiendo es como ensinados que o que estamos es percebendo, miedo, esse pero el que isso é miedo medo, tiene mas la medo misma tem reacción a física mesma que la reação excitación. física no Y corpo, que é a generalmente empolgação. E com nosotros muita estamos como muy frequência, na excitados verdade, de estamos empezar a corpo, probar que é a esa potencia empolgação. nuestra. Así que E si com solo muita pudieran reconocer frequência, na como verdade, todos estamos nosotros pudiéramos empolgados de reconocer entrar na nossa potência. cuán frecuentemente Então, se cuando você tenemos puder miedo, entre simplesmente comillas, reconhecer estamos isso, realmente todos vocês, se excitados, puderem reconhecer com ese es que un punto de frequência, partida. quando você acha que está Puedes com hacerte esta medo, na pregunta, ¿qué verdade tan você está excitada estoy yo empolgado, de empezar a e hacer ter isso esto, como um ponto de de hacer partida. esto, Então, esto quão nuevo? empolgado eu estou de fazer essa coisa que eu nunca recoger esa fiz energía antes, y de solamente dar el colocar os primer meus paso. pés ali e Y mudar esa es tu tudo. primera Quão lección, empolgado eu vas a estou para tener más fazer conciencia y luego isso? vas a dar un segundo E aí paso, você luego usa essa vas a energia sentir para dar o más primeiro excitada passo. porque Você quizás só es un paso precisa más dar um grande y primeiro vas con passo. más E aí você vê conciencia como vai, é a sua primeira y luego más escolha, você vai ter mais excitación consciência y e você dá o así próximo. moverte para Talvez você adelante y vai ficar ainda avanzar. mais empolgada porque é um passo ainda maior agora. E todos os lugares em que você está pensando que isso é Y medo, mientras deixa esto isso sea embora e aí excitación, vai sigue avanzando, adiante, sigue ok? dando Então, pasos y isso é fíjate que es medo ou lo que hicimos eso en tu empolgação? vida. E enquanto for empolgação, você continua Bueno, muchísimas dando gracias, mais um Catarina. Ya passo nos regalaste e 4 vendo o minutitos que aparece na adicionales. sua vida. Uau! Gracias, chicas, Claudia, Nós Fernanda. já emprestamos minutos Están ahí para extra de despedir a você, então Catarina. obrigada por essa chamada, por essa conversa. E meninas, Fernanda, Cláudia, vocês estão aí? Assim podemos dizer tchau. Sim, muito obrigada por nos convidar nessa semana.
a explorar ese Muito dragoncito obrigada. que tenemos todos. To explore this A dragon we all explorar esse dragãozinho que todos nós temos. Gracias a todos por tenerme y si pueden como empezar a compartir Obrigada, diz a para que Catarina, esta todo mundo energía por del dragón ter a todo el mim mundo la aqui. conozca. Eso E sería a genial. conversa pode Gracias a ir todos. para. Tem muita coisa. Então, obrigada, Gracias y muito podemos obrigada. invitar a todo el mundo a tu siguiente Todo mundo. creación. Obrigada, Yo vi- diz he a visto Milu, e que podemos tienes un convidar nuevo todo podcast mundo sobre para as suas la próximas divinidad. criações. Eu vi que você tem um novo podcast sobre. Estávamos Donde falando no podemos começo da encontrar. chamada. Conte-nos onde podemos encontrar você. Pueden encontrarme Você en pode encontrar todas as minhas caterinavalenti.com, ese es mi classes e website. criações diferentes em Y yo catarinavalenti.com. también tengo E esse é o meu site. E eu tenho, Uma nós classe vamos postar na uma Ciudad de México en classe octubre na cidade que do se llama México El em Arte outubro, del Toque. que se Y chama vamos a Arte ir, do Toque. vamos a E ir na classe da sobre Arte la do intimidad, Toque, sobre el toque, olhamos muito para a sobre cómo intimidade, permitirte a ti mismo sobre toque e como ser tocado realmente por todo se en tu vida, permitir por ser tus hijos, por e otras estar em personas. permissão e ser tocado por tudo na sua Así que vida, por quizá outras eso pueda ser pessoas, algo os que seus ustedes quisieran filhos. Então, é uma classe de um dia, venir então talvez a isso ver, pode pero ser algo pueden para ver alguns todo de lo que hago, vocês, todos que mis vocês productos queiram y se clases en mi juntar. website. Mas vocês vão E todos encontrar os todas livros as estão coisas também no meu diferentes que eu website. faço no meu site. Então, catarinavalentim.com. E todos os livros estão lá também. Gracias, muchas gracias. Muito obrigada. Thank you for this. Gracias a Obrigada. todos. Nos vemos em breve. Bye. Obrigada See por you. essa Bye. incrível conversa. Gracias. Adiós. Nos Obrigada, vemos. pessoal. Gracias a todos. Tchau. Vamos Nos a tener vemos. la Tchau. Muito grabación obrigada. en Tchau, el canal de tchau. YouTube de Expandiendo Latinoamérica por si acaso. Teremos Nos vemos. a Gracias a todos. gravação Chao, no chao. Que estén bien. YouTube de Gracias. Expandendo Gracias. Latinoamérica. Vejo vocês em breve. Obrigada, pessoal.